Alô. 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 Aí. Vamos lá então. Sobre a graça e proteção de Deus, iniciamos a quinta sessão ordinária de 2020. E peço ao vereador Wilson do Hino que faça a leitura da Bíblia Sagrada e peço a todos que se coloquem em pé. Salmo 46, versículos de 1 a 3. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Peço a todos que se mantenham em pé para que possamos entoar o hino municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, ouvintes da Rádio Serrana, internautas, funcionários dessa casa. Senhor presidente, temos uma correspondência do Ministério Público Eleitoral do Estado de São Paulo. Recomendação. Considerando que o artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504 de 97 proíbe que a administração pública faça, em ano de eleição, distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, excetuados casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Considerando que os casos de calamidade pública e de estado de emergência a autorizar a exceção permissiva de concessão de benefício devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente. Considerando que em 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os já objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019.
Considerando que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva lei orçamentária anual, a LOA, votada e sancionada em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta integra o orçamento anual, desde que os novos recursos nela previstos resultem de anulação de rúbricas ou excesso de arrecadação. Considerando competir ao Ministério Público Eleitoral acompanhar a execução financeira e administrativa dos programas sociais mantidos em ano de eleição, considerando que o artigo 73, parágrafo 11 da Lei 9.504/97 veda, em ano de eleições, execução de programas sociais governamentais por intermédio, mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, entre outras formas, de entidades nominalmente vinculadas a candidatos ou por eles mantidas. Considerando que o artigo 73, inciso 4 da Lei 9.504/97 proíbe o uso promocional de programas sociais em favor de candidatos, partidos e coligações, alcançando também os programas criados em anos anteriores. Considerando que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura das eleições, deve atuar preventivamente, fiscalizando e contribuindo para evitar a prática de atos viciados na disputa eleitoral, visando ao atingimento de resultados eleitorais legítimos, considerando-se a instrução normativa PRESP número 1, de 2 de abril de 2020, que lastreia a presente. Recomenda ao presidente da Câmara Municipal que não dê prosseguimento nem permita votação em 2020 de projetos de lei que ensejem a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios a pessoas físicas ou jurídicas ante a vedação da Lei 9.504/97. Lembro que a inobservância das vedações aqui indicadas, consoante a legislação, sujeita o infrator, agente público ou não, a pena pecuniária de 5.000 a 100.000 UFIRs, R$5.320,50 a R$106.410, e a cassação do registro ou de diploma do candidato beneficiado, artigo 73, parágrafos 4º e 5º da Lei 9.504/97, além de inegibilidade por abuso de poder ou por prática de conduta vedada. Artigo 1º, inciso 1, alíneas D e J da Lei Complementar 64 de 90. Cunha, 3 de março de 2020, Gabriel Tadeu Kifuri Neto, promotor de Justiça Eleitoral. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 4ª sessão ordinária de 2020. Aos 16 dias do mês de março do ano de 2020, às 20h10, na sala das sessões, Plínio Pereira Coelho, no recinto da Câmara Municipal de Cunha, na Rua Dom Lino 73, realizou-se a 4ª sessão ordinária desta casa, no ano de 2020. A presente sessão foi dirigida pelo presidente da Câmara Municipal de Cunha, o vereador Luiz Fernando da Silva, e secretariada pelo vereador Wendel Arantes Monteiro, o primeiro secretário. Estiveram presentes ainda os vereadores Benedito César Soares, Bruno de Oliveira Barbeta, Haroldo Ronaldo Fernandes, Heitor Donizete Teixeira, Wilson Gonçalves do Hino, Paulo Alves de Andrade, Rafael Justino, Rodrigo Sérgio do Nascimento e Saulo Benedito da Silva. Pequeno expediente, o presidente do Legislativo declarou aberta a sessão, proferindo os seguintes termos: sob a graça e proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da 4ª sessão ordinária do ano de 2020. O vereador Heitor fez a leitura da Bíblia e em seguida foi executado o hino municipal. Procedeu-se então a leitura de todas as correspondências recebidas. Na sequência foi lida a ata da 3ª sessão ordinária de 2020, a ata foi discutida, votada e aprovada. Grande expediente, moções número 14 e 15 do vereador Paulo, de pesar pelo falecimento de José Carlos Monteiro, Carlinho Barbeiro, e de congratulações ao Odair Monteiro pela organização do campeonato de futebol do bairro do Sítio. Número 16 a 21 do vereador Rodrigo, de pesar pelos falecimentos de Ditinha de Campos de Cunha e Udeli Guarda Garcia, e de congratulações ao time da Aparição pela conquista do campeonato de futebol do bairro do Sítio. As senhoras cristãs pelo Dia Internacional da Mulher em 8 de março, ao diretor do DR Antônio Moreira Júnior pela execução de obras de limpeza das margens da rodovia Salvador Passete
e ao deputado federal Márcio Alvino pela destinação de emenda parlamentar a ser utilizada na construção de ala pediátrica na Santa Casa. Número 22, do vereador Haroldo, de pesar pelo falecimento de Beatriz Benedito Ferraz. E número 23, do vereador Wendel, de congratulações a Emerson Diego pela organização do rodeio em Campos de Cunha. Os vereadores manifestaram apoio às seguintes moções: Rodrigo 1415, Heitor 1415, Wendel 1422 e Wilson 16. Nenhum vereador se manifestou contrário a qualquer moção. Requerimentos número 6 do vereador Benedito, que requer ao Executivo, após submetido ao douto plenário, que seja informado esta casa o motivo pelo qual foram interrompidas as obras de desassoreamento da represa do Barque Nova Cunha, aprovado por unanimidade. Número 7 do vereador Rafael, que requer que a empresa Electro informe a esta casa se existe alguma normativa da empresa limitando o atendimento no distrito de Campos de Cunha até às 20 horas. Caso afirmativo, que seja enviado cópia da normativa ou documento que o valha, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução nenhum. Projeto de decreto legislativo 7 de 2020 do vereador Rodrigo. Concessão de título de cidadania conhece a Maria de Fátima Rachid. Número 8 de 2020 do vereador Rodrigo. Concessão de título de cidadania conhece a Wilson Brito Teixeira. Projeto de lei do legislativo número 5 de 2020 do vereador Wendel. Denominação de pista de skate no Parque Lava Pés. Número 6 de 2020 do vereador Saulo. Denominação de rua como João Batista Leite. Número 7 de 2020 do vereador Saulo, que dispõe sobre o repasse à Santa Casa de Cunha de valores arrecadados com eventos e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 10 de 2020 revoga as leis municipais 789 de 97 e 826 de 99 e dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal e da outras providências. Vetos apresentados nenhum, o presidente encaminhou os projetos para as comissões. Ordem do dia: foram analisadas as seguintes matérias. Proposta emenda à lei orgânica apresentada 1 de 2020 dos vereadores Haroldo, Heitor, Rafael e Saulo, que altera o parágrafo 1º do artigo 12 da lei orgânica municipal, aprovado por 11-0 em primeiro turno. Projeto de resolução nenhum. Projeto de decreto legislativo número 5 de 2020 do vereador Rodrigo. Concessão de título de cidadania conheça Daniel Correia, aprovado por unanimidade. 6 de 2020 do vereador Rodrigo. Concessão de título de cidadania conheça José Braulio de Oliveira Gomes, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do legislativo 3 de 2020 do vereador Wendel, denominação de quadra como José Bosco de Farias, aprovado por unanimidade. 4 de 2020 do vereador Saulo, denominação de rua como José de Oliveira Monteiro, retirado de pauta pelo autor. Projeto de lei do Executivo número 8 de 2020, abertura de crédito especial ALOA do exercício de 2020, criando e suplementando elementos econômicos e da outras providências, aprovado por 6 votos a 5 vereadores Benedito, Bruno, Heitor, Paulo e Saulo. Número 9 de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial ALOA do exercício de 2020 por arrecadação de exceção onerosa, criando e suplementando elementos econômicos e da outras providências, aprovado por unanimidade. Vetos nenhum. Finalmente, faça-se constar a presença dos seguintes funcionários que auxiliaram nos trabalhos legislativos: Bruno de Santo, Diego Carvalho, Leandro Coelho e Maria Liege Vaz. Como não havia mais matérias a tratar, o presidente encerrou a presente sessão sob a graça e proteção de Deus, e eu, Wendel Arantes Monteiro, secretário da mesa, lavrei a presente ata, que após a lida, discutida e aprovada, será assinada pelo presidente da mesa e secretário, segundo indica o artigo 153 do regimento interno desta casa. A ata está em discussão. Não havendo ninguém que queira fazer uso da palavra, a ata está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Grande expediente. Peço ao secretário que faça leitura do parecer do tribunal sobre as contas do Executivo do exercício de 2016. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete do conselheiro Dimas Ramalho. Município de Cunha, prefeito Osmar Felipe Júnior, exercício 2016, requerente Osmar Felipe Júnior, prefeito à época. Em julgamento, reexame do parecer da excelentíssima segunda Câmara em sessão de 2/10/2018, publicado no Diário Oficial do Estado de 1/2/2019. Advogados Paulo Sérgio Mendes de Carvalho e Patrícia Maria Rios Rosa de Carvalho. Procurador de Contas Rafael Antônio Baldo. Ementa.
Contas municipais, reexame, Prefeitura de Cunha, exercício 2016. Parecer desfavorável. Falhas reincidentes, setor de pessoal, controle de combustíveis, processos licitatórios, pagamento de precatórios, justificado parcial provimento. Vistos relatados e discutidos os autos, acorda o excelentíssimo plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 23 de outubro de 2019, pelo voto dos conselheiros Dimas Ramalho, relator, Edgar Camargo Rodrigues, Cristiano de Castro Moraes e Sidney Estanislau Beraldo, e dos auditores substitutos do conselheiro Sami Wurman e Alexandre Manir Figueiredo Sarquis. Preliminarmente, o excelentíssimo plenário conheceu do pedido de reexame e, quanto ao mérito, ante o exposto no voto do relator, juntados aos autos, deu-lhe provimento parcial, mantendo-se o parcial prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cunha no exercício 2016, contudo, excluindo-se das razões constantes da decisão combatida ou insuficiente pagamento de precatórios, recomendada a origem que aprimore a contabilização das suas dívidas judiciais. Presidente, conselheiro Antônio Roque Cittadini, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima. Ficam desde já autorizadas vistas e extração de cópias dos autos aos interessados em cartórios. Publique-se, São Paulo, 7 de novembro de 2019. Antônio Roque Cittadini, presidente. Encaminho as contas para as comissões de finanças para que seja feito o parecer e o projeto de decreto legislativo. As contas estão à disposição da população para consulta. Peço ao secretário que faça leitura do projeto do decreto legislativo número 009/2020, título de cidadania. Dispõe sobre concessão de título de cidadania cunhense. Artigo 1º. A Câmara Municipal da Instância Climática de Cunha, nos termos do artigo 184, parágrafo 1º, a linha F do regimento interno desta Casa, e artigo 8º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 5 de abril de 1990, concede a Eduardo Pedrosa Cury título de cidadania cunhense como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta do orçamento próprio desta Casa, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Plínio Pereira Coelho, 27 de março de 2020. Wilson Gonçalves Eduino é o autor. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Executivo número 0011/2020, plano. Senhor presidente, é um projeto extenso. Acho que vai ter bastante discussão esse projeto ainda. Gostaria de saber dos nobres se precisa fazer a leitura dele. Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Estância Climática de Cunha e da outras providências. Encaminho os projetos para as comissões. Passamos para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça leitura da proposta de emenda de lei orgânica do número 001/2020. Senhor presidente, como combinado, os projetos já foram lidos. Então, para maior agilidade dos projetos, vou ler a emenda que altera o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Orgânica Municipal. É esse o projeto. A emenda está em discussão. Não havendo ninguém. A emenda está em votação. Aqueles que. A emenda está em votação. Em segundo turno, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 010/2020 em exposição. Ficam revogadas as leis 789 de 97 e 826 de 99 e dispõem sobre a criação do Serviço Municipal
do Serviço de Inspeção Municipal e da outras providências. O projeto está em discussão. Não havendo ninguém queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que for favorável permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Legislativo número 005/2020, pista. Dispõe sobre denominação de pista de skate no Parque Lava Pés. Fica denominado lá a pista de skate como Silvio Felipe de Monteiro Fusari, o Pipo. Esse é um projeto de minha autoria, senhor presidente. O projeto está em discussão. Não havendo ninguém queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Legislativo número 006/2020, rua. Denominação de rua como João Batista Leite. É o caminho de servidão pública em terra de José Carlos dos Santos. Aí, com a rua Ari Fernandes da Silva. Esse é um projeto do nobre colega Saulo. O projeto está em discussão. Não havendo ninguém queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei do Legislativo número 007/2020, Santa Casa. Dispõe sobre repasse à Santa Casa de Cunha de valores arrecadados com eventos e da outras providências correlatas. O projeto está em discussão. Senhor presidente, projeto do nobre colega Saulo também. O projeto está em discussão. Não havendo ninguém queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de decreto legislativo número 007/2020, título de cidadania. Dispõe sobre concessão de título de cidadania cunhense a Maria de Fátima Rachid. O projeto está em discussão. Não havendo ninguém queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que for favorável permaneçam como estão. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de decreto legislativo número 008/2020, título de cidadania. Dispõe sobre concessão de título de cidadania cunhense ao Wilson Brito Teixeira. Esse é um projeto do nosso colega Rodrigo do Neto. O projeto está em discussão. Não havendo ninguém queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Aqueles que for favorável permaneçam como estão. Declaro encerrado a 5ª sessão ordinária de 2020.